Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal chamado Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade manipulada. Quero dar boas-vindas a você que se encontra em qualquer lugar do Brasil, nesse imenso e grandioso Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, é uma enorme satisfação. Quero agradecer aos nossos amigos que se encontram na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, aquela força sempre, nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Muito obrigado a você pela atenção. Quero agradecer aos nossos amigos na Austrália, no Japão, na China, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção. É uma enorme satisfação falar com todos vocês. Eu quero agradecer também às pessoas, aos amigos que nos ajudam, mandam contribuições, ajudam nossa família. Muito obrigado do fundo do coração, em meu nome e de minha família, tá bom? Bom, pessoal, eu quero dar sequência a um vídeo que eu gravei, um bate-papo para as pessoas pensarem, refletirem, porque o trabalho que eu faço nada mais, nada menos é do que mostrar às pessoas uma forma diferente de pensar. Eu simplesmente trago a elas uma outra opção para pensar e analisar as coisas concernente ao plano astral, a realidade cósmica, para as pessoas terem um outro rumo na qual pensar. O trabalho às vezes soa um pouco, digamos, agressivo, é um trabalho que discorda praticamente de tudo e de todos, mas é um trabalho onde é baseado em cima das minhas experiências, em cima das minhas vivências. Quem já me acompanha há mais tempo, há mais vídeos, sabe exatamente tudo que eu tenho falado, e eu já estou até careca de falar, sempre repetir as mesmas coisas. Eu fiz um vídeo, na qual coloquei como parte 1, que é onde eu falo sobre, para as pessoas pensarem, analisarem, que no caso aí, deixa eu ver o título aqui, né? É praticamente impossível sair da próxima Terra. Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo, onde de uma certa forma eu interajo como consciências, até uma consciência extraterrestre, para mostrar para as pessoas, para abrir as mentes delas, para que elas consigam botar, como eu posso dizer, a mente para funcionar num grau mais elevado, explorando a consciência cósmica, a verdadeira consciência cósmica, aquela não apegada a nada, não apegada a religiões, religiosidade, nada disso, dessa espiritualidade toda forjada. Ou seja, a pessoa tem que se libertar realmente e querer ir embora. Por que eu falo isso? Até fiz um comentário no Facebook, porque me veio na minha mente, depois de ter gravado o vídeo, passou-se o que, mais de 40 horas, e eu fiquei com aquilo pensando na minha mente, refletindo nas minhas meditações, e o que acontece? Eu decidi fazer uma continuidade e explicar algumas coisas mais detalhadamente que eu deixei no vídeo. Eu coloquei uma frase no Facebook, e onde eu falo, no vídeo parte 2, né, explicarei sobre não existir mentores na nova Terra. Algumas pessoas ficaram um tanto quanto assustadas. Como assim não existir mentores numa outra Terra? Como assim? Né? Algumas pessoas falam, poxa, se com mentores já é difícil se libertar, imagine sem. Né? Como que hierarquias, digamos, superiores do cosmos, né? As verdadeiras, não as manipuladas, permitem isso, como, por exemplo, juízes cósmicos. Como que isso é possível? Né? Então, coloquei seres alienígenas não terão acesso lá como aqui. E porque muitos eu maiores estão se vendendo a eles. Vamos lá. Peço que você abra sua mente. Ouça com muita atenção o que eu vou explicar para você. Tá bom? Por que não existir mentores na nova Terra? Muitas pessoas veem mentores como super-heróis, que eles
vão vir, vão fazer tudo para a pessoa, vão proteger a pessoa. Depende da classificação que você tem por mentores. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Bom. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Existem várias definições de mentores. Temos mentores extraterrestres, que são aqueles que vêm do espaço, que vêm de outras localidades no espaço, chegam aqui e têm contato com seus eus maiores. Então eles têm contato com seus eus maiores e ali começa a ter um vínculo porque os seus eus maiores abrem um espaço de comunicação entre eles, porque alguns eus maiores estão despertando. Não pense que você aqui está desperto, eu estou acordando, eu estou percebendo uma outra realidade, sendo que o seu verdadeiro eu, que é o seu eu maior, ele já acordou faz tempos. E se você tem sonho com extraterrestres, se você tem contato com extraterrestres, se você já viu Grays em seu quarto, como já falei em muitos vídeos dos relatos, né? Pessoas veem seres alienígenas no quarto, pessoas têm sonhos lúcidos, experiências de projeções astrais inconscientes, onde elas interagem com seres e eles explicam, mostram e tentam mostrar para essas pessoas aqui no personagem, para que o personagem acorde e tenha consciência maior, para que ele consiga uma interação, uma comunhão com o seu eu maior. Então o personagem, que é você, no caso a gente dorme, as pessoas têm sonhos lúcidos com seres extraterrestres, tem contatos, tem pessoas que acordam e veem os seres em seus quartos e eles, né, estão se retirando, estão indo embora. Então, assim, dependendo, para vocês entenderem o que é a definição de mentor, porque geralmente, em alguns casos, dentro da espiritualidade, mentor é colocado quase como que um santo, um ser santo, né, um anjo da guarda. Alguns, se você for definir, percebê-los pela importância, pela ajuda que eles dão para nós, você defini-los como anjo da guarda, né? O anjo da guarda me ajuda. Sim, pode ter essa definição, mas porém com uma interpretação um pouquinho diferente. Porque na realidade os mentores, eles não entram na nossa frente, os mentores, eles não, como eu posso dizer, são nossos escudos protetores. O mentor, ele interage a você, porque na realidade você é quem tem que fazer a mudança, é a partir de você que as coisas têm que acontecer. Então o mentor, ele vai falar com você de forma sutil, através de o quê? De uma transmissão de pensamento, de uma transmissão de sensações. Então o seu mentor, ele não é aquele que vai ser o seu guarda-costas. Não, algumas pessoas têm essa definição que o seu mentor vai sair lutando, vai sair brigando com outros seres. Bom, na parte que eu vou explicar para vocês, funciona da seguinte forma. Os seres extraterrestres, quando são mentores de pessoas encarnadas aqui, o que acontece? Eles criam, como eu posso dizer, proteção em cima das pessoas nas quais eles são monitores. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm mentores insetoides, mentores Grays, como por exemplo os Scoops são os meus mentores. Tem pessoas que têm mentores reptilianos, mentores extraterrestres, das mais variadas formas. Porque esses seres, alguns já estão aqui, alguns vêm do espaço, têm contato porque eles são benevolentes e em alguns casos eles estão aqui fazendo um trabalho de troca. Eu já abordei sobre esse assunto desse trabalho de troca. Existe algum interesse por trás disso. Então eles vêm e têm um acesso a entrar aqui, porque nem é qualquer extraterrestre que entra aqui neste planeta, não. Este planeta, ele é extremamente vigiado e guardado. Ele é vigiado e guardado demais da conta. Então, geralmente, muitas pessoas têm contato com seres extraterrestres na forma humanoide, humana, como nós, mas esses seres extraterrestres estão geralmente na forma de um holograma ou na mudança do shape shift, que é a mudança de forma, e eles não mostram realmente a verdadeira identidade deles. E são seres que são daqui.
Então, né, são contatos extraterrestres que muitas das vezes são para enganar, para ludibriar, e isso pode acontecer em qualquer fase, em qualquer idade da vida de uma pessoa, desde criança, adolescência, adulta, isso pode acontecer em todas as fases. Então, eu sempre digo que, por exemplo, os Greys. Os Greys são uma raça que tem grandes habilidades de invasão, de invadir, de atravessar dimensões, entrar dimensões, aparecer e desaparecer rapidamente sem ser notados. Então, assim, por exemplo, no caso dos Greys, eles são peritos em... seria mais ou menos entrar. Eles entram, vão lá, fazem aquilo que tem que ser feito de forma rápida e saem. Tem toda a perícia, eles podem fazer isso. Então, geralmente, vocês vão ver aí relatos mais parecidos de seres pequenininhos, da cabeça grande, que geralmente vocês acordam, veem eles nos seus quartos. Então, geralmente, eles fazem compromissos com seus eus maiores. E muitos deles, podemos dizer assim, se tornam mentores, porque têm compromissos de ajudar. Existe um vínculo entre os seus eus maiores e eles. E no caso, por exemplo, o meu tem um vínculo com os Colupes. Então, os Colupes, eles são o quê? São os meus mentores. Podem fazer minha proteção? Sim, podem fazer minha proteção, assim como existe uma resistência extraterrestre que está lutando no plano astral ferozmente neste planeta agora, e alguns desses são aliados meus, que são alguns dracos e alguns reptilianos. E tem o César, que é o grandão, eu apelidei de César, para identificá-lo para as pessoas, e o César, que é o grandão, que sempre vem trazer o que? Ensinamentos para mim. Então, existem várias formas de você ver e entender o que é um mentor. Então, nós temos esses seres extraterrestres, por exemplo, eles vêm. Por que um exemplo, esses seres extraterrestres conseguem entrar? Por exemplo, os Greys, benevolentes. Porque este mundo, nesta realidade, nas dimensões, tanto na terceira dimensão, na quarta dimensão e por aí vai, existem brechas. Existem brechas. Por exemplo, este mundo ele foi meio que tomado na bagunça. Foi meio bagunçado. Aqui é um mundo dominado, mas porém houve uma certa bagunça, porque primeiramente quem chegou aqui foram os Anunnakis reptilianos, que eu já falei isso em outros vídeos. Eles chegaram com um propósito, criaram um propósito, e o que aconteceu? O dragão vermelho, Jeová refugiado de Orion, com Miguel e outros draconianos, o que aconteceu? Eles estavam fugindo de uma guerra em Orion, estavam fugindo de um combate em Orion, e a coisa estava pegando para o lado deles, então eles estavam o quê? Correndo, fugindo, eles estavam escapando de Orion. E eles, onde eles eram parar? Na Terra. Primeiro detonaram, destruíram Marte, porque Marte tentou defender o planeta Terra. E Marte pagou um preço muito alto por isso, mesmo sendo uma civilização avançada, um planeta avançado, com tecnologia avançada, eles foram exterminados. Porque não se enfrenta Dracos, principalmente vindo de Orion, que é uma região tão inflamada da nossa galáxia, que é uma região de muita energia de combate, de guerra. Orion é barra pesada, os Orianos. Os Orianos são mais fortes do que os Sirianos, porque Orion tem mais poder, vamos dizer, poder de ataque, poder bélico, poder de imposição acima de Sirius e muitas outras. Orion é um lugar inflamado, complicadíssimo. Então esse dragão vermelho, ele estava fugindo às pressas de Orion, o grandioso Jeová, Elohim, junto de Miguel, que aqui ele se coloca como um arcanjo. E esses draconianos vieram parar no planeta Terra, detonaram, explodiram, destruíram Marte, né, tudo que tinha em Marte, e chegaram aqui, os Anunnakis reptilianos não ousaram em criar resistência, porque sabem, eles entendem o quê?
entendem que tinham que ceder o quê? Ceder a vez aos Dracos que chegaram. Então, os Dracos vieram e criaram com uma tecnologia toda esta realidade. Então, este mundo foi tomado, ele se tornou um mundo, que eu posso dizer, dominado meio nas bagunças, meio que não foi um projeto arquitetado, que foi uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita, pensada com tempo. Chegaram aqui e já tomaram aqui, opa, vamos ficar é aqui mesmo. E quem vai encarar? Ninguém. Então vamos formar uma união, e outros seres viram e acharam interessante e foram criando uma sociedade junto com esses magos negros que aqui habitam. Para vocês perceberem que aqui foi uma coisa meio que no improviso, porque eles estavam fugindo, eles estavam vindo de quê? De Orion. Chegaram aqui, tinha uma outra raça dominante, mas ela era mais fraca que eles, e chegaram aqui e criaram, né, nas correrias e nas pressas, uma realidade, e por aí foi mal feito. Este mundo foi criado de forma mal feita. Não houve um planejamento mestre, uma coisa muito bem elaborada. E veio-se assim, criando raças alienígenas hostis, vieram, né, junto com os draconianos, vieram insetoides, vieram greys hostis, chegaram muitos outros que montaram uma sociedade literalmente para aproveitar das civilizações que estariam habitando e iriam aumentar muito mais esse planeta. Então foi uma coisa meio que no improviso. E isso deixou brechas. Isso não foi uma coisa elaborada, bem feita, e deixou brechas para o quê? Para que, vamos dizer assim, não vou dizer, vamos dizer opositores, achei a palavra, os opositores a esse tipo de trabalho pudessem achar uma forma de vir ajudar. Então, por exemplo, as civilizações cósmicas perceberam que, por exemplo, meio que na bagunça, esse mundo é meio que bagunçado, mas eles conseguiram que muitos seres alienígenas viessem aqui dar contato aos seus eus maiores. Os eus maiores, já fiz a série dos eus maiores. E seres alienígenas, quando os eus maiores começam a ficar balanceados, sem entender muito, assim, começam a questionar, sentir que as coisas não são bem como parecem ser, os seres alienígenas, pá, chegam em cima e começam a fazer um trabalho com eles, e eles acabam aderindo, eles começam a aceitar a mudança, e com isso o reflexo, o que precisa? Precisa do personagem encarnado na próxima vida, ou nesta vida, se assim for o caso, for no mesmo tempo, para que ele o quê? Que o personagem também desperte, e os dois, como numa parceria, tanto ele lá no plano astral, como você aqui no plano tridimensional, e eu falei que ele não consegue ter as percepções aqui se ele não estiver encarnado, e quando ele está encarnado ele é um personagem. Então você tem percepções que o seu eu maior não consegue ter da realidade tridimensional, já que quando ele está aqui, ele é um personagem e ele não é o ser dele. Então, onde eu falei para vocês que geralmente aí, né, algumas pessoas gostam de tomar um álcoolzinho aí, né, permite com que o eu maior ele aflore aqui, e ele aflorando aqui, ele é barra pesadíssima. Então, assim, o lugar dele é lá no plano astral, e o seu é aqui, encarnado nesse personagem. Mas as pessoas, elas precisam o quê? Elas precisam entender que, por exemplo, se você está ouvindo esse vídeo, e se você realmente está buscando um despertar de consciência, o seu eu maior já foi contatado, ele está num processo até mais avançado que o seu, ele está à frente de você. Então, ele está proporcionando a você a oportunidade de poder prosseguir, continuar nessa jornada aqui, ajudando ele. Então você é o reflexo dele lá, porque ele está até mais, digamos assim, acordado e desperto para essa manipulação toda. É isso que acontece. Então, sobre os mentores, tem mentores extraterrestres. Com o passar do tempo, quando esses extraterrestres, no comecinho, começaram a haver brechas,
e começaram a infiltrar no planeta porque existia e existe brechas em várias frequências de dimensões no planeta Terra. O planeta Terra é mal feito, mal estruturado, digamos, em frequência cósmica. É um planeta que é um planeta feito, como eu havia dito, no improviso. Não foi algo muito bem arquitetado. Então, em todas as faixas dimensionais existem o quê? Existem brechas, tanto que pessoas, por exemplo, como eu, saem e entram em outras dimensões. Não era para entrar em dimensões, não era para pessoas, por exemplo, como eu, com as habilidades paranormais que eu tenho, ou mediúnicas, entrar na dimensão onde é a dimensão do espelho. Era para aquilo lá estar bloqueado. Era para aquilo lá estar fechado. Era para mim viver apenas preso aqui nesta realidade. Extremamente preso aqui, sem ter possibilidade de sair. E, por exemplo, as projeções, né, os sonhos lúcidos, as projeções astrais inconscientes que você lembra, o certo seria assim: seu corpo vai descansar, você deitou para dormir, você vai ter sonhos apenas, sonhos. Eu sonho, todo mundo sonha. Então você teria só sonhos e nunca você se lembraria de uma experiência astral. Você não teria sonhos lúcidos. Você simplesmente viveria um sonho, uma realidade de fantasia, acordaria e viveria no mundo deles. Então você não teria essa possibilidade de projetar e lá no astral ver as coisas, embora muitos aqui o façam, mas vão lá e veem apenas o que os dominadores querem mostrar para eles. Então eles vão lá e veem apenas o mundo dentro das convicções e dogmas religiosos deles. Então o que acontece? Não era para pessoas acessarem, por exemplo, não era para mim acessar dimensão nenhuma. Não era para isso acontecer. Não era para seres extraterrestres conseguirem entrar em várias frequências diferentes desse planeta, não. Era para eles não conseguirem entrar aqui. Vão entendendo. Então era para a gente dormir e simplesmente acordar e viver uma vida sem perceber que existe uma outra realidade. Isso tudo que acontece são brechas, são falhas. Falhas de um mundo dominado. Isso são má configuração. Porque foi muitos extraterrestres unindo, cada um colocando, dando um pitaco. Houve meio bagunçado, chegou gente, por exemplo, os draconianos de Orion fugindo. Então, assim, virou uma bagunça. É um mundo dominado, sim, muito hostil, mas, porém, mal configurado. Então, existem seres extraterrestres. Muitas pessoas relatam contato com seres extraterrestres humanos, sendo que, na realidade, eu sei que esses seres extraterrestres são seres de formas exóticas que se moldam na forma humana para ludibriar pessoas. Isso começa desde cedo. Então, este mundo é um mundo cheio de falhas. Não poderia haver falhas se ele tivesse sido criado de forma arquitetado de uma forma mais precisa. Mas foi tudo nas cucuias, foi na bagunça. Porque só os que dominaram aqui já estavam fugindo, estavam em carreira mesmo, carreira de Orion. Então os mentores, quando lá muito tempo atrás, quando eles estavam nesse domínio, no começo, seres extraterrestres sempre acharam brechas e entraram neste planeta para conversar com os maiores no plano astral, na verdadeira realidade, para conversar com o quê? Para conversar com as pessoas aqui encarnadas também. Mas você só tem contato com seres extraterrestres para valer mesmo, que eles vêm te doutrinar para fugir, sair daqui, saindo fora das religiosidades, dessa espiritualidade toda forjada, e realmente ele vai te libertar. Você só terá contato aqui quando, com certeza, o seu eu maior já tiver sido contatado há muito tempo. E o que acontece?
há muito tempo atrás, eles contatavam os maiores porque eles percebiam essa fragilidade em muitos. E começaram o quê? Começaram a trabalhar em pessoas encarnadas e pessoas conseguiram se libertar. Conseguiram sair da frequência dos dominadores. E muitos deles se recusavam de ir embora imediatamente porque eles haviam aprendido, junto com seres extraterrestres, uma forma de burlar o sistema deste mundo e sair do sistema deste mundo. Encontraram uma falha no sistema deste mundo controlado e decidiram então que podemos chamar de uma possível resistência. Resolveram ficar aqui muitos, em vez de ir embora, e ajudar o máximo possível de outras pessoas a enxergarem essas falhas, a acordarem junto com outros extraterrestres para que as pessoas pudessem se libertar. E muitos espíritos que se libertaram, muitos não iam embora, ficavam aqui assumindo uma forma humana, e nesta forma humana eles iriam trabalhar e ajudar espíritos. E isso na casa dos milhares de anos, mas, porém, eles não podem interagir. Por exemplo, eles não podem te tirar da frente de um caminhão igual um Jedi faz, né? Ele pensa e você faz. Eles não interagem, porque se eles interagirem, eles terão toda a fúria dos dominadores, já que eles estão expostos. Então, o que eles fazem? Eles estão numa frequência tão alternada e eles vão tentar comunicar com você através de uma frequência aonde bem sutil, bem fraca mesmo, aonde você tem que estar com muita sensibilidade espiritual para você entender e perceber aquilo que eles estão falando com vocês. Então, através de muita sutileza, sutil. Agora, essas canalizações, né? Lógico que tem muitos dominadores que sabem dos trabalhos dos mentores. Então, o que eles fazem? Eles aparecem para você falando: e aí, eu sou seu mentor. Olha aqui, pera aí, deixa eu mexer aqui, pegar para você aqui, mexer um negócio aqui, ó. Precisar de mim, tô aí, hein? É só me chamar, meu nome é tal. São muito astutos. E esses mentores, né, que dão canalizações, né, trazem livros para os seus protetorados, médiums aí, muitos médiums, né, escrevem livros, escrevem cursos, palestras, né, porque na realidade eles estão o quê? Eles estão dando ouvido a esses seres manipuladores que se passam tentando imitar aqueles verdadeiros mentores, espíritos que não foram embora, que se libertaram, que estão aqui para ajudar, formando uma resistência junto com seres alienígenas. Então, muitas pessoas, alguns têm mentores, são esses que não foram embora para sua verdadeira origem cósmica, para sua civilização, eles estão aqui trabalhando, e alguns são de extraterrestres mesmo, extraterrestres. Então percebam que existem definições diferentes de mentores. Temos mentores que, digamos, vamos chamá-los de humanos, conseguiram se libertar graças à ajuda de um primeiro grupo de extraterrestres benevolentes que vieram achando falhas nessa dominação e ajudaram eles a se libertarem. Se libertaram, resolveram ficar aqui, ajudar. Eles somaram junto aos extraterrestres. Então eles vão imitar o que os extraterrestres fazem. Eles vão lá ajudar as pessoas da forma. Então nós temos mentores que se libertaram, são seres que estavam aprisionados e os maiores que se libertaram, mas resolveram não ir embora, vão ficar aqui para ajudar até, mas quando quiserem ir embora, podem ir embora, estão livres. E temos extraterrestres que justamente esses ajudaram os primeiros a se libertar e estão ajudando muitos hoje, até hoje. E temos os mentores aí da espiritualidade, do espiritualismo, do espiritismo. Esses que adoram escrever livros, adoram trazer mensagens psicografadas. Espera aí, deixa eu te usar, sou seu mentor, sou um ser de luz. Entendem? Várias definições de mentores. É diferente. Pensa. E o que acontece? É onde eu falei para vocês que os mentores,
seja, vamos pegar esses dois benevolentes, que tem aquele lá que é os dominadores que se passam por eles. São enganadores. Então esses dois, esse grupo de dois aqui, né, que formam uma resistência astral, lutam, chegam até a morrer os extraterrestres. Esses aqui que se libertaram ainda não, porque não vão morrer por quê? Porque eles são o quê? Eles são espirituais ainda, digamos assim, estão na matéria espiritual. O ser extraterrestre, ele é espiritual, ele é um tipo de matéria onde você pode globalizar, generalizar, físico, espiritual, tudo num só. Mas os extraterrestres sabem como matá-los. Sabem como matá-los. Porque os extraterrestres que vêm aqui, eles estão na sua forma de totalidade. Eles não estão fragmentados. Eles estão na sua totalidade toda. Eles não são seres de eu superiores que foram fragmentados, esferas, energias, consciências que vieram aqui, encarnaram, foram moldados por seres aqui que são os dominadores. Não. Esses seres extraterrestres são como os dominadores. Eles estão na sua totalidade. Não são fragmentados. Nós somos fragmentos, eles não. A nossa totalidade, que é o nosso eu superior, se encontra no espaço afora, como eu já expliquei para vocês. Então, esses extraterrestres, eles correm risco de vida, morrem, são assassinados. E o que acontece? Eles fazem isso para ajudar, em alguns casos, por alguns interesses. Interesses com civilizações pelas quais vocês pertencem. Trocas. Farei muitas séries sobre essas civilizações, explicando quem são, como funciona, como que é o jeito deles, quem manda, quem desmanda, de Greys altos, Greys pequenos, Colupes. Eu vou trazer muita coisa para vocês entenderem. Então, a definição de mentor ela é mais complexa, né? Então, mentor, pro lado, às vezes eu falo, pode chamar de anjo da guarda, pode chamar, ele não vai te proteger, mas ele vai te instruir. Mas o que adianta você, né? Se você é muito materialista, você tem sentimentos muito ruins dentro de você, egoísmo e tudo mais, o que acontece? Você vai afastar, porque se você for materialista, você não vai ter cabeça para pensar, ouvir o seu mentor, ter a sensibilidade. Você está preso na materialidade. Você não está com essa definição. Se você for muito religioso em todas as esferas, o mentor tentando falar com você, em alguns casos vai ser um espírito obsediador, você não conseguirá interpretá-lo ou entendê-lo, muitas vezes levando a um erro de interpretação, porque você vai tentar entender isso dentro do seu dogma, dentro dos seus conceitos religiosos, dentro da sua crença religiosa. Entenderam? Então a definição de mentor ela é muito complexa. Entenderam? Então, assim, quando eu disse que, né, sobre não existir mentores na Nova Terra, é porque ela vai estar bloqueada em todos os campos dimensionais. As brechas que existiam aqui, existem até hoje, não existirão, porque, como eu disse para vocês, este mundo ele foi criado meio que nas cucuia, né? Então fizeram de qualquer jeito, nas pressas, mesmo porque os donos que vieram estavam fugindo. Então agora, depois de milhões ou milhares de anos, eles tiveram calma, eles resetaram este planeta várias vezes, e tudo isso para eles é uma forma de estudo, de estudar os seres cósmicos, as consciências cósmicas, as energias que vêm do espaço. Então eles resetaram uma vez, resetaram outras vezes, e sempre aprendendo e aprimorando na arte de quê? Na arte de dominar, embora essa arte já exista e tantos outros mundos são dominados, mas em exceção a esse planeta Terra foi meio bagunçado. E nós estamos aqui. Então eles vão corrigir as brechas dimensionais, eles vão fechar todos os campos de brecha, vai ser algo muito bem calculado dentro de uma engenharia cósmica, ou seja, imagine um grupo de muitos seres extraterrestres com tecnologias, cada um com a sua particularidade na sua tecnologia,
criando um mundo perfeito para eles dominarem. Não aquele negócio que você já chega, nossa, peraí, deixa eu ficar aqui, vamos fazer um acordo, vamos nos unir, o que você quer, o que eu preciso, o que você precisa, e virar uma bagunça. Então, todo mundo assim meio que dá uma adaptada naquilo que quer, nas suas prioridades. Lá não, lá é uma coisa que já vem há milhares, né, de anos já calculado, né, conversando, negociando. Igual no caso, esses seres, as dimensões têm as falhas. Por exemplo, eu não... vamos supor quem está lá, né? Os seres extraterrestres vão ter muita dificuldade de entrar neste mundo. Porque o que aqui falhou, lá vai funcionar com maestria. Então, vai ser difícil eles infiltrarem neste mundo em todas as faixas dimensionais, porque elas estarão muito bem protegidas e guardadas. Aí onde eu falo para vocês, se vai ser muito difícil, mas muito difícil, como que eles vão começar a acessar os Deus maiores? Já é uma dificuldade tremenda para os seres extraterrestres benevolentes. Como? A princípio, na casa dos milhares ou milhões de anos. É difícil eles acessarem tudo isso. Acessar um mundo onde não tem brecha dimensional nenhuma. Por exemplo, pessoas com sensibilidades espirituais. Como eu, seria como uma acessibilidade de uma pedra, de uma rocha. Ou seja, mediunidades não funcionariam porque jamais terão conhecimento de outra dimensão, porque os espíritos serão bloqueados, né? Porque os moldadores, porque como eu disse para vocês, nós somos fragmentos de eu superiores, então os moldadores nos moldam, só que agora eles vão moldar de uma forma um pouco diferente, com certos bloqueios aperfeiçoados. Então, paranormalidade, mediunidade, embora você tenha muita sensibilidade espiritual cósmica, vai ser uma coisa difícil de você ter isso lá. Vai ser difícil. Então, o que acontece? Eles, né, pessoas não vão fazer projeção astral. Vão dormir, o corpo vai descansar, elas vão sair do corpo, elas vão para o plano espiritual, vão ter sonhos aleatórios, fantasiosos, e quando voltarem não se lembrarão e não existirá sonho lúcido, não existirá projeção astral de forma o quê? De forma voluntária ou involuntária. E se tiver técnicas? Nada disso vai funcionar. Os corpos estarão bloqueados. Serão reduzidos as capacidades que vocês nem imaginam desses novos corpos neste novo planeta, porque tudo será na fase, no dizer da adaptação. Os corpos terráqueos da primeira Terra estão se adaptando, ou teremos que tomar vacinas para que nós venhamos adaptar a este planeta, a algumas particularidades deste planeta. Então, esses tipos de, digamos, vacinas, medicamentos de adaptação farão com que novas gerações que venham a nascer desses corpos venham com uma atualização biológica. Tudo muito bem arquitetado agora. Tudo muito bem arquitetado. Agora é para valer. Então, paranormalidade médiums vai ser a mesma coisa que uma pedra. Projeções astrais não existirão. Existirão. Todo mundo vai sair involuntariamente. Eu não sei, acho que eu até fiz um comentário errado aqui agora há pouco das projeções, as projeções involuntárias. Elas existirão. Se eu fiz algum comentário errado, eu corrijo agora. Elas existirão. As voluntárias, não. Aquela que você faz técnica e você, com técnicas de relaxamento, respiração, você sai. As involuntárias é porque o seu eu maior vai viver na realidade do plano astral lá, nas várias camadas do plano astral. Entenderam? Então, o que eles estão planejando, que é uma coisa que não chegou de repente, mesmo que eu tenha infinita tecnologia avançada, poderes, eu
vão montar um mundo dominado. Não é por aí, é mais complexo, é muito mais além. Eles tiveram tempo, na casa dos milhares ou milhões de anos, para se especializarem nisso que eles estão fazendo com esta terra. E vão levar isso para um novo mundo. Então, como eu disse para vocês, a coisa lá é mais complicada. Quem for para lá praticamente vai viver aí uns bons 1000 anos até que os engenheiros cósmicos, civilizações alienígenas benevolentes encontrem formas de ajudar. Mas isso é aquele negócio. Eles sabem e eles vão resistir, vão lutar até o fim, para que não haja brechas. É complicado, mas é uma coisa que eu falo para vocês com toda sinceridade. Alguns podem me chamar de negativo, que eu trabalho para escuridão. Não, eu não falo o que você quer ouvir. Eu falo o que eu acho que você tem que ouvir para poder desenvolver. A pressão está tão forte no plano astral que muitos deus maiores estão se vendendo, estão se rendendo e rendendo a eles. Porque estão ameaçando e os maiores, e alguns deus maiores estão sendo entregues aos piratas espaciais. Esperem a série dos piratas espaciais. Muitos deus maiores estão sendo entregues nas mãos de piratas espaciais, porque muitos deus maiores estão se opondo. Ah, Marcelo, e o meu eu maior? E se eles me pegarem? Eu digo para você, se você realmente está no verdadeiro despertar de consciência cósmica, se realmente você está nessa guerra e nesta luta, se você tem bons aliados lá, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque muitos deus maiores que estão se rendendo são aqueles que estão ainda em cima do muro. São pessoas que estão, seres maiores, os maiores estão em cima do muro, e os seus personagens são pessoas que aqui estão em cima do muro. O risco é grande, né? De uma hora alguém for no teu quarto e você ter desencarnado e no exame médico lá constar que, né, foi parada cardiorrespiratória e você simplesmente morreu. Independente de qualquer circunstância. Então muitos deus maiores estão sendo advertidos, principalmente aqueles que estão começando. Eu, por exemplo, eu sou um espírito velho, antigo, como muitos de vocês, são espíritos muito velhos e antigos. E os seus deus maiores, eles já estão acordados já, mesmo antes de você viver aqui, porque não é fácil o eu maior fazer com que haja uma interação entre ele e você, assim, não é uma coisa fácil e rápida. É algo que demora 1 ou 2 vidas até ele conseguir fazer você perceber, com a ajuda de seres extraterrestres, né, que são mentores, até eles conseguirem fazer com que você encarnado como um personagem perceba isso, demora. Não é da noite para o dia. É muito trabalhoso para ele. Mas tem os maiores que estão despertando agora, e esses estão sendo colocados na parede. E muitos estão retrocedendo de medo. Muitos estão retrocedendo de medo. Geralmente é aquela pessoa que parece aquele religioso que batiza numa religião, ele entra, ele frequenta um certo tempo e depois ele afasta, volta para os maus hábitos. Tem pessoas que, por exemplo, né, percebem uma realidade diferente, percebem que existe um despertar de consciência cósmica, mas algumas pessoas até envolvem e interagem nisso. Elas começam, têm interesse, mas depois elas geralmente têm o mesmo comportamento daquele religioso, porque no fundo são religiosos ainda, né? Muitos, como eu sempre digo, apegados a essa
falsa espiritualidade. Então são pessoas que elas estão, digamos assim, elas vêm, que legal, que bacana, e logo, né, a gente fala o chamado fogo de palha, né? A pessoa logo sai. E volta à vida antiga, aos velhos hábitos. Não, é que despertar de consciência é legal, mas é coisa de doido. Não gostei de lá, não. No começo até me envolvi, mas depois eu sinto até vergonha de ter me envolvido aqui lá. Deixa eu ficar aqui com o meu espiritismo, com o meu espiritualismo, com isso, com aquilo, com assado, né? Eu tenho a mente aberta, realmente eu entendo que exista uma outra realidade, mas eu vou ficar aqui com o meu, né, com o meu estudo da matemática, a física quântica. São pessoas que vão e voltam. Porque quando os meus maiores estão despertando, existe, olha, você quer dar uma voltinha no espaço com os piratas cósmicos? E os meus maiores se assustam. E logo eles voltam lá a baixar a cabeça, a curvar a eles, e o reflexo vem aqui no personagem, e o personagem da noite pro dia fala, descrencei, não quero viver nisso mais não. Não, cansei, isso aí é coisa de doido. Não, achei uma coisa interessante. Aí ele começa a adaptar o despertar de consciência cósmica, principalmente para os dogmas religiosos ou a crença espiritualista dele, aí é tarde demais. Aí você percebe que eles estão lá cedendo. Porque tem pessoa igual eu, porque eu não me acho especial e melhor do que ninguém, nunca me achei. Porque tem pessoa igual eu que venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou retroceder, eu não vou voltar, eu vou ser até o fim mesmo, porque para mim é ilógico regressar, não tem nem lógica. Então, assim, custe o que custar, esse é meu estilo de vida, vou viver assim o resto da minha vida. Aquela opinião firme e forte. E com certeza, quando eu desencarnar, meu eu maior e eu seremos um só. E nisso nós vamos nos libertar e vamos embora. Mas tem pessoas que não querem comprar o despertar de consciência para elas, individual, porque são elas que se libertam. É tudo uma questão de esforço pessoal único delas, não é de ninguém, não é de influência de ninguém, é somente delas, isso tem que partir e vir delas. E é onde eu tento mostrar para vocês que a coisa é muito séria. Temos o quê? Temos que nos esforçar. Marcelo, estou contigo. Mesmo que você um dia desapareça da internet, suma, né? Que você não tenha mais canal, esses canais desapareçam, eu vou continuar vivendo assim. Eu vou continuar vivendo assim pro resto da minha vida. Não é por você. Você né, é uma pessoa que passou na minha vida, mas desapareceu. Eu vou continuar assim o resto da minha vida e não vou mudar mais porque esta é a minha verdadeira realidade, o meu novo ser que foi transformado. Eu sigo isso porque eu sou meu mestre. Aí você está progredindo. Você está firme, forte e você está recebendo esta força do seu eu maior, que está te dando uma moral, uma força aqui. Agora, pessoas que vai e volta, são reflexos de lá. Porque muito das coisas que acontecem com você, são reflexos de energias e acontecimentos astrais. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Não existirá mentores na nova Terra. Expliquei. Seres alienígenas não terão acesso lá como aqui. Expliquei. E porque muitos osmoses estão se vendendo a eles? Por medo. Medo e porque eles estão em fase inicial de despertar ou não tiveram tempo hábil para o quê? Para evoluir dentro do despertar. Então eles estão ainda imaturos. Digamos que estão verdes, precisam amadurecer e não tem mais tempo. Então eu falo isso para as pessoas e muitos de vocês vão se identificar se o seu eu maior ele está se vendendo ou não, porque é dentro de você, é como as coisas estão acontecendo dentro de você.
Como que eu posso ajudar o meu eu maior? Medite, mande energia com ele, converse com ele através das suas meditações. Eu quero focar em algumas meditações, farei um vídeo de meditação explicando algumas coisas na meditação ainda esta semana para todos vocês. Então eu vou fazer um vídeo sobre alguns detalhes sobre a meditação. A meditação é a arma mais poderosa que nós temos porque é através dela que nós vamos lá para outra realidade. Nós entramos aqui dentro e saímos lá. Entenderam? Eu faço esse trabalho como uma ajuda para que você entenda. Eu quero o seu bem. Eu não quero vender nada para você. Não tenho nada para te vender. Eu apenas estou passando isso para que você analise aqui dentro da sua mente. Pare, pense, reflite e analise. O quão está o seu despertar de consciência? Será que realmente você está liberto da religiosidade? O quão você quer? Pare, pense, reflite e analise. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Muita paz e muita luz e muito obrigado pela atenção de vocês. Que o universo conspire a favor sempre de vocês, grandiosos seres cósmicos. Tchau, tchau.